O escritório cheirava a mogno envelhecido e segredos guardados há décadas. Aquele tipo de lugar onde fortunas são divididas e famílias destroçadas em questão de minutos. Rafael ajeitou o nó da gravata pela terceira vez naquela manhã. Suas mãos tremiam levemente, mas ele não sabia se era pelo frio do ar-condicionado ou pela presença sufocante de Eduardo sentado do outro lado da mesa. Seu irmão mais velho. O homem que passou a vida inteira lembrando Rafael de seu lugar. O caçula, o esquecido. O que nunca foi bom o suficiente. Eduardo cruzou as pernas com a confiança de quem já sabia o resultado daquela reunião. O terno italiano perfeitamente ajustado, o relógio suíço no pulso, o sorriso arrogante nos lábios. 48 anos de superioridade condensados em uma única expressão. O advogado, Dr. Henrique Tavares, ajustou os óculos de armação dourada e abriu a pasta de couro sobre a mesa. Seus movimentos eram lentos, quase teatrais, como se soubesse que aquele momento mudaria tudo. Rafael olhou pela janela do 12º andar. Lá embaixo, a cidade pulsava indiferente ao drama que se desenrolava naquela sala. Ele pensou no pai, Sebastião Cardoso. Um homem de poucas palavras e muitas ausências. 3 meses atrás, o velho morreu sozinho no hospital. Rafael estava em um plantão duplo como auxiliar de enfermagem quando recebeu a ligação. Eduardo estava em Paris, fechando negócios, como sempre. Mas mesmo morto, o pai continuava escolhendo seu favorito. Ou era o que Rafael acreditava. Podemos começar? A voz de Eduardo cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Dr. Henrique assentiu gravemente e começou a ler. Eu, Sebastião Cardoso, em pleno uso de minhas faculdades mentais, declaro como meu único e universal herdeiro. Rafael fechou os olhos. Já sabia o que vinha a seguir. A mansão no Morumbi, a empresa de importação, as contas bancárias, os imóveis no litoral. Tudo para Eduardo. Sempre foi para Eduardo. Declaro como meu único e universal herdeiro de todos os meus bens, direitos e patrimônio, meu filho primogênito, Eduardo Cardoso. O sorriso de Eduardo se alargou. Ele nem tentou disfarçar. Quanto ao meu filho mais novo, Rafael Cardoso, Dr. Henrique fez uma pausa claramente desconfortável. Deixo a quantia de R$ 15.000 para que possa, finalmente, aprender o valor do trabalho honesto que tanto lhe faltou durante a vida. As palavras caíram sobre Rafael como concreto úmido. R$ 15.000. E uma facada envenenada disfarçada de lição de moral. Eduardo soltou uma risada curta, cruel. Bem, parece que o velho finalmente reconheceu quem realmente importava nessa família. Ele se inclinou para a frente, os olhos brilhando com veneno. R$ 15.000, Rafa, dá para comprar um carro usado. Algo compatível com seu estilo de vida. Rafael permaneceu imóvel. Cada músculo do seu corpo gritava para reagir, para levantar e socar aquele sorriso presunçoso. Mas ele conhecia Eduardo. Qualquer reação seria apenas mais munição, mais uma prova de que o caçula era instável, emocional, fraco. Tenho certeza que papai fez a escolha certa, Eduardo continuou saboreando cada palavra. Afinal, eu construí um império. Você limpa feridas de velhinhos por salário mínimo. Dr. Henrique limpou a garganta, interrompendo a humilhação. Na verdade, senhores, sua voz tinha uma gravidade estranha. Ainda não terminei. Eduardo franziu a testa. Como assim não terminou? Você acabou de ler que tudo é meu. Li a primeira disposição, sim. O advogado folheou os documentos, encontrando uma página marcada com um clipe vermelho. Mas existe uma segunda seção neste testamento. Uma cláusula particular. O ar na sala mudou. Rafael levantou os olhos pela primeira vez desde que a leitura começara. Que cláusula? A voz de Eduardo perdeu parte da confiança. Dr. Henrique respirou fundo. Uma cláusula que seu pai me fez jurar que só seria revelada após a leitura da primeira parte. Ele foi muito específico sobre isso. O advogado olhou diretamente para Rafael. Sebastião queria ter certeza de que ambos os filhos ouvissem exatamente o que ele tinha a dizer antes desta revelação. Rafael sentiu um frio na espinha. Eduardo se ajeitou na cadeira, inquieto pela primeira vez. Prossiga. Sua voz agora era uma ordem tensa.
Dr. Henrique abriu a página e começou a ler com voz firme. Se vocês estão ouvindo isto, significa que finalmente revelei o que sempre fui covarde demais para dizer em vida. O silêncio que se seguiu era denso como névoa, e esta cláusula secreta vai mudar tudo o que vocês acreditam saber sobre esta família. Para entender aquele momento no escritório, era preciso voltar no tempo. Voltar para uma noite de dezembro de 1909. Era véspera de Natal. A casa estava decorada com luzes que piscavam nas janelas e um pinheiro artificial na sala. Sua mãe, Helena, preparava a ceia cantarolando baixinho. Eduardo, aos 15 anos, já usava gel no cabelo e falava ao telefone sobre festas de Réveillon. Quando o telefone fixo tocou às 9 da noite, ninguém imaginava que aquele som mudaria tudo. Sebastião atendeu. Sua expressão transformou-se gradualmente de curiosidade para choque absoluto. Quando? Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Helena deixou cair a colher no molho de tomate. Ela conhecia aquele olhar. O pai desligou o telefone e ficou parado no meio da sala, as mãos tremendo. Sebastião? A voz de Helena era um sussurro assustado. Era do hospital. Ele se virou lentamente. Minha mãe, ela teve um infarto. Não resistiu. O Natal daquele ano foi cancelado. Mas não foi a morte da avó que destruiu a família. Foi o que veio depois. Dona Glória, a matriarca dos Cardoso, deixou uma fortuna considerável. 3 propriedades, uma poupança robusta e, principalmente, 50% das ações da empresa de importação que ela e o falecido marido haviam construído. Sebastião herdou tudo, e algo nele mudou naquele dia. O homem que costumava levar Rafael para empinar pipa aos domingos desapareceu. Em seu lugar, surgiu um empresário obcecado, frio, calculista. Ele expandiu a empresa agressivamente. Trabalhava 16 horas por dia. Mal voltava para casa. E quando voltava, só tinha olhos para uma pessoa, Eduardo. O primogênito precisa estar preparado, ele dizia à mesa de jantar, ignorando completamente Rafael. Eduardo vai herdar tudo isso um dia. Precisa aprender desde cedo. Eduardo tinha 15 anos e foi colocado para acompanhar o pai nos finais de semana. Aprendeu sobre importação, negociação, estratégia. Helena tentou compensar. Abraços extras, bolos de chocolate e histórias antes de dormir. Mas uma mãe não consegue preencher o vazio deixado por um pai que simplesmente desistiu de você. Rafael tinha 12 anos quando finalmente reuniu coragem. Era aniversário dele, um sábado ensolarado de março. Sebastião tinha prometido levá-lo ao parque de diversões. Pela primeira vez em anos, seria só os dois. Rafael acordou às 6 da manhã. Arrumou-se, penteou o cabelo, vestiu sua melhor roupa. Esperou na sala. 7 horas, 8 horas, 9 horas. Sebastião desceu as escadas às 10h30, já falando ao celular, vestindo terno. Pai! Rafael se levantou ansioso. Já podemos ir? Sebastião cobriu o telefone com a mão, irritado com a interrupção. Ir aonde? As palavras atingiram Rafael como um soco no estômago. Ao parque. O senhor prometeu, é meu aniversário. O pai olhou para ele como se estivesse vendo um estranho inconveniente. Tenho uma reunião importante, Rafael. Cresce. Você já tem 12 anos, não é mais criança. Ele voltou ao telefone e saiu pela porta. Rafael ficou ali, sozinho na sala, ouvindo o carro do pai se afastando. Helena encontrou o filho 2 horas depois, ainda sentado no mesmo lugar, olhando para a porta fechada. Ele não chorou, não gritou. Apenas algo dentro dele morreu naquele dia, e Eduardo, que testemunhou tudo da escada, sorriu satisfeito. O favorito tinha vencido novamente. Os anos seguintes consolidaram o abismo entre os irmãos. Eduardo formou-se em administração na melhor universidade particular de São Paulo. Sebastião pagou tudo, além de um apartamento perto do campus. Aos 23 anos, Eduardo já era diretor regional da empresa. Rafael, por sua vez, estudou em escola pública. Trabalhou como office boy aos 16 para pagar um cursinho. Quando anunciou que queria fazer enfermagem, o pai mal olhou para cima do jornal. Enfermagem, trabalho de mulher. Foi tudo que disse. Eduardo riu abertamente.
Vou ter que explicar para os meus sócios que meu irmão limpa bundas de velhos no hospital. Helena defendeu Rafael, sempre defendeu, mas sua voz foi ficando mais fraca com os anos. A doença silenciosa que crescia dentro dela consumia não apenas seu corpo, mas sua capacidade de lutar. Quando ela morreu, Rafael tinha 22 anos. Foi ele quem cuidou dela nos últimos meses. Trocou fraldas, administrou medicação, segurou sua mão nas madrugadas de dor. Sebastião visitou 3 vezes. Eduardo, nenhuma. Estou ocupado construindo o futuro dessa família. Eduardo justificou quando Rafael o confrontou. No funeral, Sebastião não derramou uma lágrima. Eduardo checou e-mails no celular durante a cerimônia. Rafael enterrou não apenas a mãe naquele dia, mas qualquer esperança de ter uma família de verdade. E agora, 15 anos depois da morte de Helena, os 2 irmãos estavam naquela sala, separados por uma mesa de mogno e um oceano de ressentimento. Dr. Henrique segurava nas mãos o documento que Sebastião deixara, a cláusula secreta. Rafael olhou para Eduardo. Seu irmão estava pálido agora, a arrogância substituída por algo parecido com medo. Continue, Eduardo ordenou, mas sua voz falhou. O advogado respirou fundo e prosseguiu. Passei a vida sendo um covarde. Deixei o dinheiro da minha mãe me transformar em um monstro que priorizou negócios acima da família e cometi o maior pecado que um pai pode cometer. Dr. Henrique fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Rafael. Abandonei meu filho mais novo quando ele mais precisava de mim. Rafael sentiu algo se movendo em seu peito. Uma sensação estranha, como se uma ferida antiga estivesse sendo tocada pela primeira vez em décadas. Mas vocês precisam saber a verdade que mudará tudo. Eduardo se inclinou para a frente, as mãos agarrando os braços da cadeira. Que verdade? Ele quase gritou. Dr. Henrique virou a página e começou a ler a bomba que Sebastião deixara para explodir após sua morte. Dr. Henrique ajustou os óculos e continuou lendo com voz grave. Durante anos mantive um segredo que corrói minha consciência, um segredo que explica tudo. Eduardo. O nome ecoou na sala como um tiro. Eduardo estava branco, completamente imóvel. Você não é meu filho biológico. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael piscou, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Eduardo levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. Mentira! Ele gritou, as veias do pescoço saltadas. Isso é uma mentira absurda. Dr. Henrique permaneceu calmo, mas seus olhos demonstravam compaixão. Senhor Eduardo, seu pai me deixou documentos. Exames de DNA realizados há 6 meses, quando ele descobriu que estava doente. O advogado abriu outra pasta e empurrou laudos médicos pela mesa. Está tudo aqui, autenticado e registrado em cartório. Eduardo agarrou os papéis com mãos trêmulas. Seus olhos corriam pelas linhas, buscando desesperadamente algum erro, alguma falha. Mas a verdade estava ali, impressa em termos técnicos frios e definitivos. Probabilidade de paternidade, 0%. Exclusão confirmada. Não, não, não. Eduardo repetia como um mantra quebrado. Dr. Henrique continuou lendo, sua voz preenchendo o vazio. Helena me confessou a verdade 3 meses antes de morrer. Ela teve um caso breve, antes de nos casarmos oficialmente. Quando descobriu a gravidez, o homem já tinha desaparecido. Ela estava sozinha, assustada, sem escolhas. Rafael se lembrou da mãe. Doce, gentil, sempre tentando manter a paz, carregando aquele segredo pesado por décadas. Eu era apaixonado por ela. Quando me contou sobre a gravidez, não hesitei. Casei com ela imediatamente e registrei Eduardo como meu filho. Para mim, não importava o sangue. Ele seria meu filho. Eduardo estava sentado no chão agora, os laudos espalhados ao redor dele. O império que ele construiu sobre a certeza de ser o herdeiro legítimo desmoronava em tempo real. Mas quando minha mãe morreu e deixou aquela fortuna, algo em mim quebrou. A voz de Sebastião, através das palavras do advogado, carregava um peso de arrependimento profundo. Comecei a questionar tudo. Olhava para Eduardo e via o filho de outro homem. Olhava para Rafael e via meu sangue, meu DNA sendo negligenciado.
Rafael sentiu lágrimas queimando seus olhos. Então tomei a decisão mais covarde da minha vida. Favoreci Eduardo justamente porque ele não era meu filho de sangue. Tentei compensar o fato de que eu, secretamente, o via como um impostor. E quanto mais o favorecia, mais negligenciava Rafael. Eu sabia que estava sendo cruel com Rafael. Via a dor nos olhos dele cada vez que eu o ignorava. Cada aniversário esquecido, cada conquista ignorada. Dr. Henrique fez uma pausa, permitindo que as palavras se assentassem. Mas eu estava preso em minha própria covardia, preso entre o dever de tratar Eduardo como filho e a raiva de saber que ele não era meu sangue. E Rafael, meu Rafael, pagou o preço dessa minha fraqueza. Eduardo soluçava baixo, a soberba completamente destruída. Rafael estava paralisado, processando décadas de abandono através de uma nova lente. O pai não o odiava. O pai estava lutando com demônios que Rafael nunca imaginou existirem. Isso não justificava, nunca justificaria, mas explicava. Quando Helena morreu, perdi minha última conexão com a decência. Ela sempre me lembrava de ser melhor, de amar vocês dois igualmente. Sem ela, me tornei apenas um empresário ganancioso, incapaz de amar. A voz do advogado vacilou ligeiramente. Até ele estava emocionado. Eduardo recebeu dinheiro, oportunidades, meu sobrenome. Mas Rafael recebeu algo que não percebi estar dando. Os dois irmãos olharam para o advogado simultaneamente. Ele recebeu o caráter que eu perdi. Dr. Henrique virou para a última página do testamento. E agora corrijo meu erro da única forma que ainda posso. Eduardo levantou a cabeça, os olhos vermelhos e inchados. A disposição inicial que li era uma mentira, uma encenação cruel, admito, mas necessária. Rafael franziu a testa, confuso. Eu precisava que Eduardo sentisse o que Rafael sentiu a vida inteira, a humilhação, a rejeição, o abandono. O advogado respirou fundo. A verdadeira disposição testamentária é a seguinte: todos os meus bens, incluindo a mansão, a empresa, as contas bancárias e os imóveis, serão divididos igualmente entre Rafael Cardoso e Eduardo Cardoso. Eduardo arregalou os olhos. 50% para cada um, sem distinções, sem favorecimentos. Rafael não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eduardo, você pode não ser meu filho de sangue, mas foi o filho que criei. E merece reconhecimento por isso. Mas Rafael... Dr. Henrique olhou diretamente para o homem mais jovem. Rafael é meu sangue e merece tudo que injustamente neguei a ele durante sua vida inteira. Porém, a palavra caiu como um martelo. Sempre havia um porém. Existe uma condição para que a herança seja liberada. Eduardo se levantou lentamente, limpando o rosto com as costas da mão. Que condição? Rafael perguntou, sua voz rouca de emoção. Dr. Henrique fechou o testamento e olhou para os dois irmãos. Vocês têm 6 meses para trabalharem juntos na administração da empresa. 6 meses dividindo o mesmo escritório, tomando decisões conjuntas, aprendendo a serem irmãos de verdade. Eduardo soltou uma risada amarga. Impossível. Se ao final desses 6 meses, o advogado continuou ignorando a interrupção, vocês não conseguirem trabalhar juntos, a herança inteira será doada para instituições de caridade. Vocês não receberão nada. O peso da condição preencheu a sala. 2 décadas de ressentimento, de mágoas, de palavras cruéis e ausências dolorosas. E agora tinham que trabalhar lado a lado. Ou perder tudo. Seu pai escreveu uma última mensagem pessoal. Dr. Henrique disse suavemente. Para os dois. Ele estendeu um envelope lacrado. Eduardo e Rafael olharam um para o outro pela primeira vez desde que a leitura começara. Não como irmão mais velho e caçula, não como favorito e esquecido, mas como 2 homens igualmente destruídos pelo mesmo pai ausente. Rafael pegou o envelope com mãos trêmulas. Abriu lentamente e leu em voz alta as últimas palavras de Sebastião Cardoso. Rafael segurou a carta com mãos trêmulas. O papel era fino, quase translúcido, como se carregasse o peso de anos de palavras não ditas. Ele começou a ler em voz alta, e sua voz vacilou nas primeiras palavras.
Meus filhos. 2 homens adultos, destruídos e refeitos em questão de minutos, ouviram em silêncio. Se estão lendo isto, significa que o Dr. Henrique cumpriu seu papel, e vocês agora sabem a verdade que fui covarde demais para revelar em vida. Eduardo permanecia sentado no chão, o rosto enterrado nas mãos. Eduardo, você foi o filho que ganhei por amor a uma mulher extraordinária. Helena era minha luz. Quando ela me contou sobre você, não vi traição. Vi uma oportunidade de provar que família não é sobre sangue, mas sobre escolha. Rafael fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Mas escolhi errado em tantas outras coisas. Escolhi o dinheiro, escolhi os negócios, escolhi a covardia. A voz de Rafael estava carregada de emoção agora. E você, Rafael, meu filho de sangue, você herdou o que há de melhor em mim, apesar de todos os meus esforços para destruir isso. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Rafael. Você escolheu cuidar, escolheu servir, escolheu estar presente para sua mãe quando eu fugi. Você é o homem que eu deveria ter sido. Sei que estou pedindo o impossível. Sei que vocês têm todos os motivos para se odiarem. Eduardo, você cresceu com privilégios construídos sobre uma mentira. Rafael, você cresceu com cicatrizes que nunca deveriam ter existido. Dr. Henrique observava os 2 irmãos, testemunhando o desmantelamento de décadas de dor. Mas aqui está a verdade final, a única que realmente importa. Vocês são irmãos, não pelo sangue, não pela lei, mas pela dor compartilhada de terem tido o mesmo pai ausente. Eduardo levantou a cabeça lentamente, seus olhos encontrando os de Rafael pela primeira vez com algo diferente. Não era superioridade, não era desprezo, era reconhecimento. Esses 6 meses que estou impondo não são um castigo, são um presente. A chance de construírem o que eu destruí, a chance de serem a família que Helena sempre sonhou. Rafael continuou, sua voz quebrando. Eduardo, ensine Rafael sobre os negócios. Ele é inteligente, muito mais do que eu jamais dei crédito. Rafael, ensine Eduardo sobre humanidade. Ele esqueceu o que é cuidar de alguém além de si mesmo. Morri sozinho em um quarto de hospital. Vocês sabem disso. Mas o que não sabem é que Rafael estava lá. Eduardo arregalou os olhos olhando para o irmão. Rafael baixou os olhos, lembrando. Eu estava em coma. Os médicos disseram que eu não tinha consciência, mas eu ouvi. Ouvi Rafael segurando minha mão e dizendo, eu te perdoo, pai. Mesmo que você nunca tenha me amado, eu te perdoo. A sala estava mergulhada em um silêncio sagrado. Aquelas palavras me perseguiram nos meus últimos momentos de lucidez. Percebi que passei a vida inteira tentando construir um império, mas morri sem o amor dos meus filhos. Eduardo fechou os olhos, apertando-os com força. Eduardo, você não me visitou uma única vez, e eu entendo. Ensinei você que negócios eram mais importantes que pessoas, que sucesso valia mais que família. Fiz de você uma réplica dos meus piores defeitos. A respiração de Eduardo estava irregular. Soluços silenciosos sacudindo seus ombros. Mas ainda há tempo para você. Tempo para ser diferente. Tempo para ser o irmão que Rafael sempre mereceu. Se vocês conseguirem trabalhar juntos nesses 6 meses, não façam isso pelo dinheiro. Façam pela Helena. Façam pela mulher que amou vocês 2 incondicionalmente e que está assistindo de algum lugar, torcendo para que vocês se encontrem. Rafael limpou as lágrimas com o pulso da camisa. Façam por mim, não porque eu mereça, mas porque vocês merecem. Merecem ter um ao outro. Merecem construir algo bonito sobre as ruínas que deixei. A carta estava chegando ao fim. E se não conseguirem, se o ódio for mais forte que o amor, então que o dinheiro vá para pessoas que realmente precisam, porque nenhum de vocês precisa de herança. Eduardo já construiu seu caminho, Rafael já encontrou seu propósito. Dr. Henrique permanecia imóvel, respeitando o momento. Mas o que vocês precisam, o que sempre precisaram, era um do outro. Rafael leu a última linha, sua voz um sussurro carregado de emoção. Com todo o amor que fui incapaz de demonstrar em vida, Sebastião Cardoso. Ninguém se moveu por longos segundos. Eduardo foi o primeiro a quebrar o silêncio.
Ele se levantou lentamente, limpando o rosto com as mãos. Sua voz estava destruída. Eu passei a vida inteira competindo com você. Rafael olhou para ele, esperando. Eu sabia que papai me favorecia. E ao invés de questionar, eu usei isso. Usei contra você. Eduardo engoliu em seco. Cada humilhação, cada piada cruel. Eu fiz porque tinha medo. Medo? Rafael perguntou suavemente. Medo de que se ele parasse de me favorecer, ele finalmente veria que eu não era dele de verdade. Eduardo soltou uma risada amarga. E eu estava certo. Eu não era. Rafael ficou de pé, os dois irmãos agora frente a frente. Mas você foi o filho que ele escolheu, Rafael disse, sua voz firme. Ele escolheu te amar antes mesmo de você nascer. Isso vale mais que qualquer DNA. Eduardo olhou para o irmão mais novo com uma expressão de puro espanto. Como você pode, depois de tudo que eu fiz, como pode dizer isso? Rafael deu um passo à frente. Porque aprendi com nossa mãe. Ela me ensinou que perdão não é sobre merecer. É sobre libertar. Eduardo ficou parado, processando. Então, lentamente, estendeu a mão. 6 meses? Ele perguntou, sua voz carregando uma vulnerabilidade que Rafael nunca tinha ouvido antes. Rafael olhou para a mão estendida. A mesma mão que havia empurrado ele tantas vezes. A mesma mão que assinara contratos enquanto a mãe morria. Mas também era a mão de um homem destruído. Um homem que acabara de descobrir que sua identidade inteira era construída sobre uma mentira. Rafael pegou a mão do irmão. 6 meses. O aperto foi firme, real. Dr. Henrique permitiu-se um pequeno sorriso. Em 30 anos de carreira, ele havia visto muitas famílias se destruírem em leituras de testamento. Mas também havia visto milagres. E aquilo, ali naquela sala, era o começo de um. Senhores, ele disse suavemente, vou preparar toda a documentação. Vocês começam na segunda-feira. Eduardo assentiu, mas não soltou a mão de Rafael. Eu não sei se consigo fazer isso, ele admitiu. Não sei se posso ser diferente. Rafael apertou a mão do irmão com mais força. Nós aprendemos juntos. Seção 21. Epílogo. 3 meses depois. 49, Reise, 52, Reazero. A sala da diretoria da Cardoso Importações estava diferente. 2 mesas lado a lado, não uma maior que a outra. Iguais. Eduardo revisava contratos enquanto Rafael analisava relatórios de recursos humanos. Ele havia implementado um programa de benefícios de saúde para os funcionários. Eduardo resistiu no começo. Isso vai reduzir nossos lucros. Rafael olhou para ele calmamente. Mas vai salvar vidas. Não é sobre lucro, é sobre pessoas. Eduardo ficou em silêncio. Então assentiu. Não foi fácil. Houve discussões. Houve dias em que mal se falavam. Mas houve algo mais. Houve progresso. Eduardo estava aprendendo a ouvir. Rafael estava aprendendo a liderar. E lentamente a empresa começou a mudar. Não apenas nos números, mas na cultura. Os funcionários notaram. O homem frio e calculista estava sorrindo mais, perguntando sobre as famílias deles. E havia outro homem, quieto mas firme, que caminhava pelos corredores com um propósito. Na parede do escritório, uma foto. Helena, sorrindo naquele Natal de 1999, antes que tudo desmoronasse. Eduardo a havia colocado ali. Para lembrar, ele disse simplesmente quando Rafael perguntou. Lembrar do quê? Do que realmente importa. Seção 22. O fechamento. 52 5430. 6 meses depois, Dr. Henrique retornou ao mesmo escritório. Eduardo e Rafael estavam sentados lado a lado, revisando o relatório trimestral. Senhores, o advogado anunciou, vim oficializar a transferência da herança. Eduardo e Rafael trocaram um olhar. Trabalharam juntos, cumpriram a condição. A herança é de vocês. Rafael se recostou na cadeira. Sabe, doutor, quase perdemos tudo no segundo mês. Eduardo riu. Quase o estrangulei quando ele quis doar parte dos lucros. E eu quase desisti quando você gritou que eu não entendia de negócios. Os dois riram. Uma risada genuína, leve. Dr. Henrique observava, fascinado. Eram homens completamente diferentes daqueles que estiveram naquela sala 6 meses atrás.
Seu pai, ele disse suavemente, seria orgulhoso. Eduardo ficou sério. Não, nosso pai seria surpreso. Mas nossa mãe... Rafael completou. Ela estaria feliz. Dr. Henrique colocou os documentos finais sobre a mesa. Então está feito. Vocês são oficialmente sócios iguais da Cardoso Importações. Eduardo assinou primeiro, depois Rafael. Quando terminaram, Eduardo estendeu a mão novamente, mas Rafael a ignorou e o abraçou. Eduardo ficou rígido por um segundo. Então, seus braços se ergueram hesitantes e retornaram o abraço. 2 irmãos. Finalmente. Cena. Final. O cemitério. 5430, 56-0. No fim de semana seguinte, 2 homens visitaram o cemitério da Consolação. Caminharam lado a lado até encontrarem 2 lápides próximas. Helena Cardoso, mãe dedicada e alma gentil. Sebastião Cardoso, pai imperfeito, homem de negócios. Eduardo colocou flores na lápide da mãe. Rafael colocou flores na lápide do pai. Acha que ele sabia? Eduardo perguntou. Que isso funcionaria? Rafael olhou para o céu azul de outono. Acho que ele esperava. E esperar às vezes é tudo que podemos fazer. Eduardo assentiu. Obrigado. Por quê? Por não ter desistido de mim. Rafael sorriu. Somos irmãos. É o que fazemos. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, 2 homens deixaram o cemitério. Não como favorito e esquecido. Não como superior e inferior. Mas como irmãos. Finalmente, verdadeiramente irmãos. Fim.